O governo dos Estados Unidos e do Brasil, os dois governos divulgaram uma nota conjunta sobre aquele encontro que aconteceu ontem entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Quem vai dar os detalhes sobre o que aconteceu por lá em Washington é o Eliseu Caetano, que continua com a gente ao vivo, direto de Miami, nos Estados Unidos. Eliseu, então foi muito positiva, né? A reunião, pelo que eles divulgaram. Depende do ponto de vista, viu, Márcia? A gente vai discorrer sobre isso agora, mas muito boa tarde novamente para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. Vamos lá. A nota conjunta, que daqui a pouquinho eu vou ler na íntegra, diz exatamente com essas palavras. A reunião foi muito produtiva. Vale lembrar que não é comum aqui nos Estados Unidos o governo emitir nota conjunta com outros países. Geralmente, cada país emite a sua nota. Nesse caso, para evitar ruídos, foi emitida ali uma nota conjunta já no final da tarde, início da noite, algumas horas depois dessa reunião. Bom, ela pode sim ser considerada positiva, ser considerada um sucesso, porque abriu-se um canal de comunicação que não existia até pouco tempo atrás, até aquele encontro entre Donald Trump e Lula lá nos corredores da ONU. Lembra? Foi ali que se abriu essa oportunidade, que não existia desde o início do tarifaço. Trump falando que não conversaria com o Brasil, Lula dizendo que não entraria em contato com o Trump, que não rastejaria para o presidente dos Estados Unidos. Então foi um sucesso desse ponto de vista. Abriu-se um canal de comunicação que não existia. Mas eles finalmente ontem conseguiram sentar, depois de alguns meses, para conversar como adulto, como gente grande. Agora, não foi positivo do ponto de vista de que nada foi decidido. Se fosse um sucesso retumbante, por que eles não saíram de lá com decisões? Olha, fechamos isso, acordamos aquilo, e nada ficou fechado. O Brasil colocou as suas expectativas na mesa, os Estados Unidos também colocaram as suas expectativas na mesa e nada ficou decidido, nem de um lado e nem do outro. As sanções contra as autoridades brasileiras seguem e o tarifaço também. Agora, a gente não pode esquecer que Donald Trump é um exímio negociador, né? Ele não está de um lado ou de outro da força, ele está do lado dele. E o lado dele, segundo ele, é o lado vencedor sempre. E é ele quem vai decidir. Prova isso é essa nota que eu vou ler daqui a pouquinho dos dois países, dizendo, olha, colocamos na mesa, mas em breve vai ter uma reunião entre Lula e Trump. Muito provavelmente eles dois é que vão discutir ponto a ponto e ver quem cede o quê. Conhecendo o Donald Trump como você de casa conhece, já sabe. Não vai ser uma negociação das mais fáceis para Lula, que é um exímio político, mas vai enfrentar um negociador tarimbado do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que é o atual presidente. Segundo os analistas aqui em Washington, Trump vai querer tirar o máximo de vantagem. Para esquecer o clã Bolsonaro, o Brasil vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que abrir concessões. Eu conversei com diversas fontes em Washington, também em Nova York, tanto do governo do Brasil quanto do governo americano, colegas jornalistas, e foi uníssono. O Brasil, se quiser sair dessa situação com os Estados Unidos, vai ter que abrir mão, fazer concessões, como, por exemplo, regulação das Big Techs, que o Brasil, inclusive, chamou um emissário chinês. Olha, a China nem é, né, exemplo de liberdade de expressão para ajudar. Os Estados Unidos não vai abrir mão disso. Questão de tarifas também, né? Ok, sai o tarifaço, mas o Brasil vai precisar também baixar daí, ou seja, impacto fiscal, que não é moleza de se fazer no Congresso. E os Estados Unidos também não vão abrir mão de explorar terras raras que o Brasil tem, e também com relação à China, a relação Brasil-China. A China ganhou muito espaço com essa saída dos Estados Unidos no tarifaço e eles não estão muito felizes não, viu, Márcia? Agora, só pra gente terminar aqui, eu conversei com algumas pessoas do governo do Brasil que me disseram o seguinte: o governo do Brasil já trabalha com a ideia de que os Estados Unidos gostam de vencedores, ou seja, eles já estão sabendo disso, e que uma das intenções de Donald Trump é, de uma certa maneira, interferir nas próximas eleições. Ou seja, o Brasil tem um lugar aí de possível negociação com o Trump, já que ele está do lado de quem vence. A gente vai seguir daqui acompanhando isso. Não tive tempo de ler a nota, mas depois eu volto, porque em tempo real dá tempo de trazer todas as notícias do mundo também. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. A nota você resumiu aí todo o cenário, né? O mais importante foi isso. Continua com a gente. Agora eu vou chamar os nossos comentaristas, o Henrique Kriegner e o João Belucci. Começando pelo Kriegner, dessa vez, a pergunta é, como o Eliseu disse, um canal de negociação foi aberto. Sabemos que é algo difícil, né? Que é uma negociação complexa. Mas tendo esses pontos de terras raras e big techs em jogo, pode ser um ótimo começo, né, Kriegner? Com certeza, Márcia. Isso é o que a gente tem falado desde o início dessa crise entre Brasil e Estados Unidos, que o Brasil precisaria ser criativo para poder colocar na mesa questões que talvez antes não haviam sido explicitadas, mas que são de interesse comum dos dois países. E a gente não pode esquecer, né? Por mais que exista um lado político e uma questão envolvendo o presidente Bolsonaro e também outras questões aí nisso, e que foram, vale a pena a gente lembrar, reiteradas pelo secretário de Estado Marco Rubio, claro que como partes importantes dessa negociação, o interesse do presidente Trump é dinheiro, vamos falar o português claro, é realmente a pauta econômica. Todas as outras questões políticas e etc., elas tendem a ter um caráter secundário. Então, se o governo, e aí pensando no que é bom para os brasileiros, não o que é bom para o presidente ou para o governo do presidente, mas se o governo conseguir ser criativo, se desdobrar para propor coisas que venham beneficiar os dois países num ganha-ganha, com certeza qualquer outro empecilho vai ficar na sua posição secundária e a relação entre Brasil e Estados Unidos vai voltar a ser mais saudável. Agora, o que não ajuda é o nosso ministro das Relações Exteriores vai lá, tem uma boa reunião e o presidente aqui em território nacional critica mais uma vez o presidente Donald Trump por conta do seu posicionamento em relação à Venezuela. Também desse jeito não ajuda. Um aproxima, o outro afasta. Aí a gente vai ver o que vai dar essa equação, né? Bom, eu vou com essa linha, inclusive, sobre a Venezuela, porque a gente viu que, inclusive ontem, aqui uma nota de aliados do governo fazendo uma crítica muito dura sobre a soberania da Venezuela, sobre qualquer interferência, e isso rapidamente repercute no mundo inteiro, vendo que esse gesto está sendo feito para a Venezuela. Agora, o resultado que foi divulgado, essa nota em conjunto, é convincente de que, de fato, foi uma ótima reunião ou era algo já esperado dentro do protocolo? A gente já ouve o João, um minuto só, porque a imagem ao vivo, então, dos Estados Unidos, agora sim tem essa movimentação da chegada de Zelensky, então, para encontrar com o governo americano. A gente vai acompanhar, então. Vamos lá. Ainda é sem áudio, a gente vê eles acenando ali para os jornalistas. Agora entram para o Salão Oval, onde essa reunião vai acontecer. A segurança aqui forçada, é rápido, realmente só para fazer uma foto de momento. Vamos voltar com as análises, então, do João Belucci. Já temos, então, mais uma vez a visita de Zelensky. Ou seja, já é alguém de casa, porque já esteve em outros momentos. E agora sim a gente vê, então, esta reunião. João, vamos com as suas análises sobre essa visita que inicia agora, em alguns minutos. O que esperar, então, a partir de agora, desse encontro que acontece? O que a gente espera é um caminho de paz, né? Que o Trump, o Zelensky, o Vladimir Putin possam chegar numa resolução para a guerra. Porque até os dados que o próprio Eliseu Caetano trouxe para a gente são muito estarrecedores, de mais de 1 milhão de mortos. Ainda mais nesse período moderno em que vivemos, em que os líderes são líderes de gabinete, não são os líderes de antigamente forjados no campo de batalha. Se eles fossem no campo de batalha, provavelmente a guerra já teria se encerrado. Então eles vão lá e ficam lidando com a morte de outros, e aí ninguém quer ceder. E o Volodymyr Zelensky, ele está bastante correto na sua preocupação de que qualquer acordo que ele firme, a questão que ele tem medo é a perenidade, se isso vai perdurar ao longo do tempo, na medida em que a Rússia seguirá sendo uma ditadura. E os países que vão fazer o acordo ali junto com a Rússia, a Ucrânia, enfim, Estados Unidos, a União Europeia, são democracias. Nada impede que daqui 2, 3 anos haja uma grande virada, mude os comandantes, que é a tendência natural das democracias, e o Vladimir Putin faça novos avanços. Isso já ocorreu muito. E é importante lembrar também que a Rússia atua nesses países em que ela já foi dominante, que elas já pertenceram à União Soviética, à Cortina de Ferro, enfim, ela atua em várias frentes, inclusive fomentando o discurso pró-Rússia dentro de segmentos da população. Então, nesses países, como é o caso da Ucrânia, você tem partidos que advogam a favor de pertencer à Rússia, você tem mídia pró-Rússia, você tem todo
atores ali políticos que são a favor da Rússia. Então a Rússia atua em várias frentes e nada impede de que se feche um acordo agora e daqui 3, 4 anos, seja lá quanto tempo for, a Rússia descumpra o acordo, como já descumpriu inclusive com a própria Ucrânia na questão das armas nucleares, que em teoria pertencia à Ucrânia e depois a Rússia violou o acordo e tomou as armas para si, lembrando que é uma discussão sobre esse acordo, mas enfim, o fato histórico seria esse no sentido de que a Rússia é comumente violadora de pactos internacionais que esse país firma, a Rússia.